Bom dia. Vamos iniciar então a unidade 3, Direito Ocidental Moderno, seção 3.4, os grandes sistemas jurídicos contemporâneos. Só lembrando que a gente tem dois grandes sistemas jurídicos contemporâneos. Nós temos o Civil Law e o Common Law. Nós temos, então, o sistema chamado de romano-germânico e o sistema chamado de direito consuetudinário lá da Inglaterra. Então, vamos lá, gente. Quais são esses dois grandes sistemas aqui que nós temos? Então, a gente vai entender o que é um, o que é o outro. Então, a gente vai estudar o direito germânico, direito canônico, direito inglês, que formam, então, o direito germânico e canônico, o direito romano-germânico. Nós temos, então, também o direito inglês, trazendo aí o common law. Então, a gente vai ver as influências no constitucionalismo latino-americano e as características desses grandes sistemas. Então, entre os anos 467 a 1453, a gente viu isso anteriormente, foi objeto da nossa unidade 2, nós vimos que o grande Império Romano, que era o que havia na época, ele acabou se dividindo em dois, dividindo-se em dois. Ele é dominado por bárbaros e é dominado por turcos. Então, o Império Romano do Ocidente é invadido, o Império Romano do Oriente também é invadido por povos bárbaros, godos, visigodos, estragodos no Império Romano do Ocidente, e nós vemos que o Império Romano do Oriente também é invadido por turcos. Então, nós temos a queda do Império Romano do Ocidente pela mão de povos germânicos e a queda do Império Romano do Oriente, Constantinopla, pelos turcos otomanos. Com a queda do Império Romano, nós temos aí a ascensão da igreja. Nós vimos que no final Roma se rendeu e determinou que a Igreja Católica era a religião oficial do Império Romano. Nós temos, então, Roma saindo dessa queda desse império como sendo uma grande instituição, uma instituição que ela vai concentrar conhecimento, ela vai concentrar tecnologia a partir da queda e da fragmentação do Império Romano. Então, descentralização do poder político, com a queda do Império Romano, a gente não tinha mais aquele poder central que comandava um grande império, a gente tinha, na verdade, o início aí de pequenas fatias de terra sendo comandadas por comandantes, pessoas específicas, que acaba gerando no futuro o chamado feudalismo. Então, nós temos essa descentralização de poder, a igreja permanece sendo a única estrutura político-administrativa organizada, a gente já viu isso, capaz de manter memória jurídica do Império do Ocidente. Então, ela guarda informação acerca do chamado direito romano nos seus arquivos. A própria igreja é herdeira da cultura romana durante o surgimento dos reinos bárbaros e depois ela acaba ajudando os impérios que se dizem católicos. Então, aqueles impérios que se dizem católicos, eles acabam sendo ajudados pela Igreja Católica com sua tecnologia. Então, a Igreja transmitiu conhecimentos jurídicos e seus sistemas, bem como tecnologias políticas e agrícolas para os povos e países que com ela mantinham boas relações. Você me aceita, eu sou a sua religião, você professa essa fé, você larga qualquer outro tipo de fé, eu vou te ajudar. Só lembrando que a Igreja Católica se torna tão importante que, posteriormente, eu preciso do aval do Papa para que o monarca suba ao poder. Então, na verdade, o monarca ele é indicado por Deus, ele é uma expressão divina. E quem vai lá fazer a confirmação disso é o próprio Papa, que coloca a coroa sobre a cabeça e unge o escolhido ali, determinando que Deus está com aquela pessoa. A Igreja Católica, então, se torna dominadora da ordem jurídico-política, mesmo estando o poder político espalhado por vários... Não se fala de reino nesse momento, né? Por vários territórios. Depois é que eu vou juntar, vou fazer reinos, os reinos vão ampliar e formar os estados que geraram as monarquias. Direito canônico é um direito específico da Igreja Católica. Então, a palavra canônico vem do latim canon, significa regra. Então, eu tenho um direito específico da Igreja Católica e seus fiéis. Vai julgar, então, o que os fiéis fizeram, qual foi a contrariedade às regras da Igreja. Isso aí é o que se chama de direito canônico. Se a pessoa é herege ou não, se a pessoa vai ser
condenada nos tribunais da Inquisição ou não, isso aí faz parte do chamado direito canônico. Então, direito canônico, normas e leis da Igreja Católica, que predominaram nas civilizações durante o seu domínio até a Idade Média. O direito canônico é altamente formal, ele é escrito em latim, então, lei escrita codificada, é herança do civil law. Fontes do direito canônico, o direito divino, então normas contidas na Bíblia, então uma espécie de teocracia lá no direito canônico, mas isso é bem específico da Igreja Católica, a gente poderia falar que o Vaticano é um Estado teocrático. Denominações dos papas e concílios e costume. Então, essas são as fontes do direito canônico. Então, é um direito baseado em normas principalmente divinas metafísicas. Denominação dos papas e concílios, nós temos que os concílios são reuniões de bispos cristãos, se fixam regras sobre diversos assuntos. Nós temos como exemplo de concílios o concílio de Nicéia, em que foi promulgada a lei canônica, e o concílio de Basileia, que reuniu coleções de direito canônico usando fragmentos das compilações de Justiniano, então constituindo o corpus iuris civilis. Nós temos o costume também como fonte do direito canônico. Para que as regras fossem reconhecidas, havia 3 regras. Essa norma, esse costume tinha que ser seguido há 30 anos. Ele tinha que estar direito com o acordo divino, não poderia ter um costume contra as regras metafísicas, e ele não ofenderia a razão da igreja. Então, era um costume que não ofenderia a metafísica, que não ofenderia a igreja, e que existia por 30 anos. Só lembrando que quando eu falo de costume dentro do direito, eu estou falando de uma regra que as pessoas entendem que, se descumprida, deverá haver punição, haverá sanção pelo descumprimento daquela regra. Então, por isso que esse costume ele acaba sendo fonte do direito. Não o costume aqui que nós estamos estudando como fonte de direito canônico. Eu estou falando do costume lá como fonte não escrita do direito. Então, os costumes são utilizados até o presente, eu acabei de falar para vocês. A integração jurídica vai utilizar analogia, princípios, costumes e equidade. Então, o costume ele é fonte de integração jurídica de acordo com a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, Decreto-Lei número 4657. Olha aqui, gente, artigo 4º. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com analogia, costumes, princípios gerais de direito. Nessa ordem, necessariamente. O direito canônico contribui para a evolução do direito privado, porque contratos, a cláusula rebus sic stantibus e o pacta sunt servanda, vindo lá do direito romano, a cláusula rebus sic stantibus, ela é uma relativização dessa cláusula, do pacta sunt servanda. Então, o que é o pacta sunt servanda? O contrato é lei entre as partes. Se as pessoas são iguais e elas gozam de autonomia, então, ao realizar um contrato, elas têm que cumprir esse contrato. Elas se autodeterminaram, então essa autodeterminação vale para aquelas pessoas. Beleza. Só que aí foi verificado que contratos que existem por longa duração, então contratos chamados de trato sucessivo, eles poderiam se desequilibrar com relação àquele momento inicial em que foram realizados, em que foram assinados, em que foram cumpridos pelas partes. Então, olha que interessante. Realizo um contrato, eu tenho uma posição equilibrada entre as partes. Então, as partes estão em posição equilibrada. No decorrer do contrato, há um desequilíbrio em que uma parte começa a ganhar muito, outra parte começa a ganhar pouco. Então, existe uma espécie de exploração de uma parte pela outra. Vem a igreja, através do direito canônico, e fala, opa, gente, se houvesse desequilíbrio, vamos rever esse contrato. Como é o nome dessa possibilidade de revisão? Cláusula rebus sic stantibus, ou teoria da imprevisão. Se acontecer alguma coisa, levar a desequilíbrio, essa coisa não pode ser evitada, existe o desequilíbrio com vantagem de um e desvantagem no outro, existe a possibilidade de revisão. A cláusula rebus sic stantibus ela é baseada nos trabalhos de Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Então, Santo Tomás e Santo Agostinho, eles vão escrever sobre a cláusula rebus sic stantibus, que acaba sendo adotada no direito.
Onde nós temos, no direito das obrigações, nós temos a defesa desse equilíbrio da situação econômica do início ao final do contrato. Então, pacta sunt servanda, ele é influenciado pela cláusula rebus sic stantibus. Então, artigo 478, olha como é a cláusula rebus sic stantibus hoje no direito brasileiro. Nos contratos de execução continuada ou diferida, continuada, longa duração, por exemplo, eu compro um consórcio, 5 anos, 6 anos, 10 anos de duração, contrato um financiamento de apartamento, 10, 30 anos de duração. Então, nos contratos de execução continuada ou diferida, isso é, contratei agora para uma execução futura, uma execução posterior futura. Se a prestação de uma das partes tornar excessivamente onerosa, é o juiz que vai determinar se isso for necessário. O que é excessivamente oneroso? O juiz que vai analisar o caso concreto e vai falar se existe esse ônus excessivo, com extrema vantagem para outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que é decretar retroagirão à data da citação. Então, gente, se houver um contrato, ele é de trato sucessivo ou ele é de execução diferida, uma execução no futuro, se houver desequilíbrio por acontecimentos que não possam ser evitados, haverá a possibilidade de revisão do contrato, ok? Ele pode pedir para acabar o contrato, ele pode pedir para revisar aquele contrato. O direito canônico também afeta o direito das coisas, ele vai tratar da proteção possessória. Posse significa que você está exercendo um dos direitos de proprietário, isso é ser possuidor, e a proteção a essa posse é tratada lá no direito canônico. No direito penal, o direito canônico vai influenciar na perda de função para alguns crimes cometidos por funcionários públicos, pena restritiva de direitos consistentes na prestação de serviços comunitários, então penas alternativas também são influência do direito canônico. Esse mapa, gente, ele vai mostrar os bárbaros que invadiram o Império Romano do Ocidente, então é só para que vocês tenham conhecimento quem são essas pessoas que invadem Roma, tomam Roma e que trazem os seus costumes, que são misturados ao direito romano, que acabam chegando nas civilizações que adotam o direito romano ou o sistema de civil law. Não o direito common law, mas o direito civil law, que é baseado no sistema romano-germânico. Olha que interessante, gente. O direito germânico é esse direito dos invasores, então os povos que invadiram Roma, eles tinham um direito, mas um direito baseado em costumes e não em regras escritas. Então, quem eram esses povos? Visigodos, ostrogodos, vândalos, anglo-saxões, bárbaros e outros muitos. E aí, gente, nós temos essas pessoas tendo a tradição oral de transmissão de cultura. Então, seu direito era baseado também na oralidade. Além disso, o seu direito era costumeiro. Então, um direito altamente baseado nos costumes. Então, a gente tem o choque dessas civilizações com costumes que vão influenciar o direito, que são fonte do direito, e o direito romano, que já tinha normas escritas, exaradas pelos órgãos legislativos próprios, e eu vou formar aí um direito não romano puro, mas um direito que é chamado de direito romano-germânico. Os povos, então, bárbaros. Bárbaro é quem estava fora de Roma, gente, tá? Então, essa definição é quem estava fora de Roma era considerado bárbaro. Nós temos hábitos bem diferentes dos hábitos romanos, contribuindo de forma adicional à legislação ocidental que hoje conhecemos. Essas pessoas, esses bárbaros eram seminômades, se mudavam de acordo com a escassez de produção em suas pastagens. Eram bons em agricultura, pastoreio, caça e pesca. Essa variedade de atividades econômicas vai fazer com que eles sejam muito bons em escambo, troca e comércio. Então, essa economia baseada em troca acaba gerando comércio no futuro. Eles acreditavam no sistema coletivo de produção, então o surgimento da propriedade coletiva e, posteriormente, individual. E eles eram muito guerreiros, então guerras tendentes à expansão territorial e econômica desses povos. Eles se organizavam socialmente em famílias, clãs ou
tribos. Cada família ou tribo tinha sua tradição própria, o seu conjunto de regras próprias, obviamente baseado em algo que era comum ali às várias tribos e famílias. Então, a família era a instituição, da família saíam as regras do povo, de cada um dos povos. Nós tínhamos também a figura do pater familia, o pai de família, nas famílias germânicas. Nós temos algo semelhante lá em Roma, que é o pater familia. Só lembrando, lá em Roma a gente viu, o pater familia tinha poder de vida e de morte dos membros da casa. Então, só lembrando, o pater familia, o pai de família das famílias germânicas, ele tinha poder absoluto sobre sua família. Os pais eram responsáveis pelos erros cometidos por seus filhos, enquanto os filhos vivessem com os pais, quando eles formavam nova família, eles saíam da dependência dos pais. Saindo da dependência dos pais, eles não geravam mais prejuízo aos pais. Agora, enquanto estivessem sob dependência dos pais, não importa a idade, os pais seriam responsáveis pelos filhos. Influência do artigo 932.1 do Código Civil, são responsáveis pela reparação civil os pais pelos filhos, hoje em dia, só os menores, né? Qualquer idade não. Menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia. Mas naquela época, estou com 50 anos, estou do lado de papai, se eu causo prejuízo a alguém, não posso reparar, papai então paga pelo meu prejuízo. Direito germânico não era escrito. Quando eu invade o Império Romano, eu tenho essa mescla de direito escrito romano mais o direito costumeiro germânico. Então, eu tenho a formação desse direito que não é mais puro romano, é um direito chamado romano germânico. Exclusivamente baseado em usos e costumes. Então, quando eu falo de costume, um direito baseado em costume, eu falo em direito consuetudinário, direito costumeiro. E aí, o common law, ele vai ser um direito consuetudinário, como a gente vai ver daqui a pouco. Com a constante influência do direito romano, houve a formação, então, do direito romano-germânico. Então, eu vou pegar aquilo que está lá sistematizado já no Império Romano, vou somar aos povos bárbaros e costumes, eu tenho a formação de um novo sistema, que é chamado de sistema romano-germânico, ou sistema do civil law, ou sistema jurídico codificado. Então, o direito de outrora consuetudinário começou a receber as formas e os métodos de sistematização próprios de seus antigos dominadores. Então, olha a mistura aqui acontecendo. As leis germânicas costumeiras foram pouco a pouco redigidas em latim. Logo, foi percebida a utilidade da lei escrita para a manutenção da estabilidade do grupo social, e os mores se acomodaram a essa nova e insurgente realidade. Iniciava-se, assim, a construção do sistema romano-germânico. Então, o que é o sistema do civil law, ou sistema chamado de romano-germânico? É um sistema baseado no direito romano que ele segue sendo administrado pela Igreja Católica. A Igreja Católica, então, tem os fragmentos de direito romano, tem compilação e codificação dos direitos romanos, mas é um direito que foi misturado aos invasores bárbaros. Então, eu tenho aquilo que já existia em Roma, somado ao direito costumeiro dos invasores. Essa soma é chamada de direito ou sistema romano-germânico. Esse sistema é chamado também de civil law. O direito inglês, ele vai apresentar o que se chama de common law. Então, é um direito baseado nos costumes. Então, até hoje, no direito inglês, nós temos a prevalência do costume. Então, olha aqui, para ficar muito claro para vocês. O direito inglês, a prevalência é do costume. O direito romano-germânico, o sistema romano-germânico, eu tenho prevalência da lei. A norma, na verdade, a fonte principal no sistema romano-germânico é a lei. O direito inglês, ele surge lá no século VI, ele não é legislado, então nós não temos legislação do chamado direito inglês, nós temos costumes. Então, ele não é legislado, ele não é codificado. Tá, Gustavo, que bizarro. Então, como é que é esse sistema? Como é que a gente leva um caso para ser discutido lá no direito inglês? Então, o magistrado inglês, diante de um caso concreto, ele vai verificar se existe uma decisão anterior que já foi decidida por um juiz. Então, eu vou levar aquela pretensão resistida, eu vou levar aquele conflito social, o juiz vai olhar para aquele conflito,
vai ver se aquele conflito nunca foi decidido. Se ele nunca foi decidido, ele vai decidir a partir daquele momento. Se aquele caso já foi decidido em outras decisões judiciais, ele vai usar essas decisões judiciais para decidir esse caso novo que se apresenta para ele. Então, se é um caso que já teve uma solução anterior, essa solução anterior é usada ali naquele caso concreto. Se é um caso que não encontra solução nos casos anteriores, os juízes vão decidir a partir daquele momento e essa decisão vai funcionar para que os outros casos sejam decididos. Então, olha aqui que interessante. O magistrado inglês, diante de um caso concreto, usa o precedente. Essas decisões anteriores, esses julgamentos anteriores, vão ser chamados de precedente judicial vinculante. Então, de novo, se já há um julgamento acerca daquela matéria, eu vou usar o precedente. Então, ele é chamado de stare decisis e interpreta jurisprudencialmente. Então, chegou um caso, esse caso já foi julgado anteriormente, já tem uma decisão de um outro juiz sobre aquele caso, eu vou usar aquela decisão daquele juiz, que é chamada de stare decisis, naquele caso que se apresentou para o meu julgamento. Ele é chamado, então, de direito comum ou direito costumeiro. O direito inglês é chamado, então, de common law. Jurisprudência inglesa, então, gera as normas do direito inglês. Então, o direito normativo. O conjunto de casos apresentados na corte forma a base do direito inglês. A jurisprudência é a base do direito inglês. Então, o conjunto de decisões, os stare decisis, vão ser a fonte do direito aqui no sistema do common law. Jurisprudência para os países que adotam civil law, então, os países como o Brasil que adotam o sistema romano-germânico, a jurisprudência tem o caráter interpretativo da lei escrita. Eu não sou obrigado, como juiz, a obedecer à jurisprudência, salvo a súmula vinculante. A súmula vinculante do STF, ela tem que ser obedecida por todos os tribunais e por órgãos da administração pública. Então, salvo a súmula vinculante, a jurisprudência não tem que ser seguida pelos juízes, ok? Os juízes não são obrigados a seguir jurisprudência, eles vão olhar para a lei, analisar e interpretar a lei e, a partir dessa interpretação, resolver casos concretos. No common law, a jurisprudência é alicerce do direito inglês. Então, a jurisprudência, o stare decisis, ela é a base, é a fonte primordial de resolução de conflitos no common law. É criada, então, por juízes e tribunais, não por leis instituídas no Parlamento Britânico, constituindo, assim, um julgamento uniforme de determinada matéria. Gente, hoje em dia não existe um sistema 100% baseado nos costumes, 100% baseado na lei. Eu estou no momento, eu não, né? A humanidade está no momento, no seu direito, em que eu tenho um entrelaçamento. Tanto lá no direito inglês eu já tenho a legislação, eu tenho documentos sendo fornecidos, eu tenho normas sendo legisladas, essas normas passando a obrigar as pessoas nos tribunais, como aqui no Brasil, por exemplo, que a gente adota o sistema romano-germânico, eu tenho a jurisprudência, e é o caso da súmula vinculante, passando a ser obrigatória. Então, eu não tenho mais esse sistema puro. O sistema puro, na verdade, do sistema romano-germânico foi visto somente lá na época da Revolução Francesa, em que, se o juiz não encontrasse uma solução na lei, ele tinha que voltar aquele assunto para o parlamento, enquanto o parlamento não decidisse, ele não poderia julgar e resolver conflitos da sociedade, porque não existia lei para julgamento daquele determinado conflito. Então, como o alicerce do direito inglês, a regra é criada por juízes e tribunais, não por leis, a norma é criada por juízes e tribunais, e não por leis instituídas pelo Parlamento Britânico, garantindo-se assim o julgamento uniforme de determinada matéria. E os casos novos, os casos que não têm stare decisis? Bem, os casos novos, os quais não há precedente judicial, não há stare decisis, eu tenho a nomenclatura específica desse caso, ele é chamado de leader case, ou leading case, e ele, então, vai liderar
aquela decisão daquele tribunal e, a partir daí, ele se torna a fonte de decisão dos que vierem posteriormente tratando daquele mesmo assunto. Então, o caso líder decidirão como caso de primeira impressão, formando assim um novo precedente. Então, se eu não tenho decisão, eu vou analisar aquele caso, eu vou decidir aquele caso, e aquele caso vai virar stare decisis, aquele caso vai virar um caso líder ou leading case. Constitucionalismo latino-americano. Constitucionalismo moderno, o conceito ocidental de constitucionalismo, é decorrência de uma dimensão histórico-constitucional de viés inglês. Bem, gente, a gente já viu que desde a Revolução Francesa nós temos aí, a partir do Iluminismo, essa ideia de constitucionalismo. Então, nós temos essa ideia de uma lei que fundamente todo o sistema. A gente já tem isso em Montesquieu e outros autores também vão se debruçar sobre o assunto. Nós temos aqui, na América Latina, um constitucionalismo que vai aproveitar as ideias americanas, de viés inglês. Então, se desenvolve por meio de movimentos constitucionais desde a Magna Carta de 1215, Petition of Rights de 1628, Habeas Corpus Act de 1679, Bill of Rights de 1689. Então, muito do que se estuda hoje se estuda a partir do direito inglês, mas muito do que se estuda hoje também nós temos aí das cortes alemãs e italiana, principalmente aqui no direito constitucional, ok? Então, gente, esse aqui é o ponto, é a seção 3.4, nós encerramos agora e vamos dar mais um intervalinho.